Você já sentiu que está preso em um ciclo de desafios e não entende o propósito por trás disso? E se eu te dissesse que cada batalha que você enfrenta tem um significado maior e que sua vida pode estar prestes a mudar? Hoje, você vai descobrir verdades poderosas que podem transformar sua visão sobre as provações e despertar o seu verdadeiro propósito. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca conteúdos que podem impactar sua vida. E mais, quero que você comente agora mesmo: eu aceito meu propósito. Esse simples comentário é mais do que palavras. É um compromisso público com a transformação que Deus já está preparando para você. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a resposta que você tanto buscava. Há momentos na vida em que sentimos um puxão invisível, um chamado que não pode ser ignorado. Você já se perguntou por que certas situações acontecem repetidamente ou por que algumas mensagens parecem chegar até você no momento exato? Isso não é coincidência. Existe um propósito maior por trás de cada detalhe. E se você está aqui agora, não é por acaso. Há algo que precisa ser despertado dentro de você, algo que já está plantado, esperando apenas o momento certo para florescer. Esse chamado não vem com grandes anúncios ou sinais evidentes. Muitas vezes, ele se manifesta como uma inquietação, um desejo de mudança, uma sensação de que algo maior está à sua espera. O problema é que, na correria do dia a dia, tendemos a ignorar esses sinais e continuamos presos à rotina, adiando decisões que poderiam nos levar a uma transformação profunda. Mas o despertar só acontece para aqueles que escolhem ouvir, para aqueles que decidem abrir os olhos e enxergar além do óbvio. A pergunta que você deve se fazer agora é: você está pronto para esse despertar? Está disposto a aceitar que sua vida pode ser mais do que simplesmente existir? Este é o primeiro passo para uma jornada de crescimento e descoberta. A resposta para o que você busca pode estar bem diante de você, mas só será revelada quando você estiver realmente preparado para enxergá-la. O universo está sempre tentando se comunicar conosco. Ele nos envia sinais, pequenos lembretes de que estamos no caminho certo ou alertas de que precisamos mudar de direção. Mas, na maioria das vezes, ignoramos esses sinais ou os tratamos como simples coincidências. O que chamamos de intuição pode ser, na verdade, uma mensagem clara de que algo precisa de nossa atenção. Você já teve aquela sensação de déjà vu? Ou encontrou uma pessoa que mudou sua vida de maneira inesperada? Nada disso acontece por acaso. Os sinais do destino podem aparecer de várias formas. Um número repetido que surge constantemente, uma conversa que parece falar diretamente com a sua alma, um obstáculo inesperado que o impede de seguir um caminho que não era para ser o seu. O problema é que muitas pessoas estão tão distraídas ou presas à lógica que deixam passar essas mensagens sem perceber. Para enxergar os sinais, é preciso desacelerar, observar e confiar que há um propósito maior operando nos bastidores. Se você sente que está sendo chamado para algo, pare e reflita. O que está se repetindo em sua vida? Que padrões continuam voltando? Que mensagens você tem ignorado? O destino fala com aqueles que estão dispostos a ouvir. Abra sua mente, conecte-se com seu instinto e permita que os sinais guiem você para onde realmente precisa estar. Dentro de cada um de nós, existe uma batalha constante entre o medo e a fé. O medo nos paralisa, nos convence de que não somos capazes, de que não merecemos, de que é mais seguro permanecer onde estamos. Ele nos prende a uma zona de conforto que, na verdade, é uma prisão disfarçada.
Por outro lado, a fé nos impulsiona, nos encoraja a dar passos no desconhecido, a acreditar que existe algo maior nos esperando do outro lado da incerteza. Essa luta interna pode ser silenciosa, mas é poderosa. Muitas vezes, quando estamos prestes a tomar uma decisão importante, sentimos o medo sussurrar em nossos ouvidos. E se não der certo? E se você falhar? E se for um erro? Mas é nesse momento que a fé precisa se tornar mais forte. Fé não significa ausência de medo, mas sim a coragem de seguir em frente apesar dele. Aqueles que conquistam algo significativo na vida não são os que nunca sentiram medo, mas os que escolheram não ser dominados por ele. A pergunta que fica é: qual voz você tem alimentado mais, o medo ou a fé? Se você permitir que o medo vença, sua vida continuará a mesma. Mas se decidir dar um passo na direção da fé, descobrirá que os maiores milagres acontecem quando você se arrisca a acreditar. O medo sempre estará presente, mas cabe a você decidir se ele será o motor que o impulsiona ou a corrente que o prende. A vida que você tem hoje é o resultado das escolhas que fez no passado. Cada decisão, por menor que pareça, molda seu destino de formas que nem sempre conseguimos enxergar no momento. Escolher entre ficar ou partir, dizer sim ou não, arriscar-se ou recuar, todas essas decisões criam um efeito dominó que impacta diretamente seu futuro. O problema é que muitas pessoas tomam decisões com base no medo, na dúvida ou na opinião dos outros, sem perceber que estão abrindo mão do próprio poder. Tomar decisões conscientes exige coragem e responsabilidade. É mais fácil culpar o destino, a sorte ou as circunstâncias externas, mas a verdade é que, no final, somos os únicos responsáveis pelo caminho que seguimos. Quando você assume esse poder, percebe que tem controle sobre sua vida e que cada escolha pode ser um passo na direção certa ou um desvio que o afasta de onde deveria estar. O que você está escolhendo hoje? Está tomando decisões que aproximam você do seu propósito ou está apenas seguindo o fluxo, deixando que a vida decida por você? O tempo passa de qualquer forma, mas como você viverá esse tempo depende das suas escolhas. Assuma o controle do seu destino e escolha com sabedoria. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece desmoronar. Situações que fogem do nosso controle, perdas inesperadas, caminhos que se fecham sem aviso. Nessas horas, é fácil sentir que tudo está perdido, que não há saída, que o destino está contra nós. Mas o que poucos percebem é que são nesses momentos de aparente destruição que a transformação mais profunda acontece. A vida tem uma maneira peculiar de nos levar exatamente onde precisamos estar, mesmo que no momento isso pareça o contrário. Às vezes, precisamos perder algo para encontrar algo maior. Precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos de uma forma ainda melhor. As dores que enfrentamos hoje podem ser o solo fértil para o crescimento de amanhã. Tudo depende de como escolhemos reagir a esses momentos difíceis. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, a história ainda não acabou. Grandes recomeços nascem de grandes finais. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele usa cada experiência para nos moldar e nos preparar para algo maior. Se você está passando por um momento difícil agora, talvez seja porque uma grande transformação está prestes a acontecer. Tenha fé, segure firme e continue. A vida nunca será feita apenas de momentos fáceis. Desafios surgirão, portas se fecharão e às vezes parecerá que tudo está contra você. Mas é exatamente nesses momentos que a resiliência se torna sua maior aliada. A resiliência não significa evitar a dor ou negar as dificuldades, mas sim encontrar força para continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Os que aprendem a ser resilientes não se deixam definir pelos problemas que enfrentam. Eles entendem que cada obstáculo traz consigo uma lição e uma oportunidade de crescimento.
A chave está em não permitir que as dificuldades o façam desistir, mas sim usá-las como degraus para algo maior. A vida não premia os mais talentosos, os mais sortudos ou os mais inteligentes, mas sim aqueles que persistem, que se levantam após cada queda e continuam caminhando. A resiliência é construída todos os dias, com pequenas decisões de não desistir, de seguir em frente, de acreditar que algo maior está por vir. Você pode estar enfrentando um momento difícil agora, mas lembre-se, cada fase difícil carrega dentro de si a semente de um grande avanço. A única maneira de falhar é desistir. Muitas vezes, acreditamos que nossos limites são absolutos. Dizemos a nós mesmos que não somos capazes, que não conseguimos, que não fomos feitos para algo maior. Mas a verdade é que a maioria dos nossos limites não são reais. São construções mentais, barreiras que nós mesmos criamos e que nos impedem de enxergar nosso verdadeiro potencial. O despertar de um novo propósito acontece quando você se permite ir além desses limites, quando você desafia a si mesmo a fazer algo que parecia impossível, quando decide não aceitar mais desculpas e começa a agir. Nenhuma grande mudança acontece dentro da zona de conforto. É preciso coragem para se lançar no desconhecido. Mas é exatamente nesse lugar que as maiores transformações acontecem. Você já se perguntou até onde poderia chegar se não tivesse medo? Se não duvidasse tanto de si mesmo? O que você faria se soubesse que não poderia falhar? Essas são as perguntas que podem mudar sua vida. O despertar do seu verdadeiro propósito começa quando você escolhe acreditar que pode ir além do que sempre imaginou. Vivemos em um mundo que valoriza a pressa, a urgência, a necessidade de respostas imediatas, mas Deus opera em um tempo diferente, um tempo que não pode ser apressado nem manipulado. Há momentos em que a única coisa que podemos fazer é esperar, confiar que as coisas acontecerão no momento certo. E isso pode ser um dos maiores testes de fé que enfrentamos. Esperar não significa ficar parado, mas sim preparar-se. Muitas vezes, quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, moldando situações, alinhando circunstâncias e nos preparando para aquilo que tanto desejamos. O problema é que, na impaciência, tentamos acelerar processos que ainda não estão prontos. E isso pode nos levar a resultados frustrantes. Se Deus tem feito você esperar, confie que há um motivo. Talvez Ele esteja protegendo você de algo, fortalecendo você para o que virá ou criando oportunidades que ainda não estão visíveis. O tempo divino nunca falha. E quando a resposta chegar, você entenderá que valeu a pena cada segundo de espera. Há momentos em que clamamos a Deus e não ouvimos nenhuma resposta. O silêncio pode ser angustiante, pode nos fazer sentir abandonados, mas na verdade ele carrega lições profundas. Quando Deus parece silencioso, Ele não está distante. Ele está nos ensinando a confiar, a amadurecer e a encontrar respostas que só podem ser compreendidas na quietude. O silêncio de Deus nos obriga a refletir, a olhar para dentro de nós mesmos e a aprender a ouvir de uma maneira diferente. Às vezes, estamos tão acostumados a buscar respostas externas que esquecemos que Deus também fala através da nossa intuição, dos acontecimentos diários, das portas que se fecham e até mesmo das pessoas ao nosso redor. A questão não é se Ele está falando, mas se estamos ouvindo da maneira correta. Se você está passando por um período de silêncio, não desanime. Deus nunca nos abandona. Talvez Ele esteja esperando que você confie nele sem precisar de garantias, sem precisar de respostas imediatas. O silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Confie que, no momento certo, a voz dele será clara como nunca. Todos queremos mudanças em nossas vidas, mas poucos estão dispostos a mudar a si mesmos. É fácil querer que as circunstâncias mudem,
que as pessoas ao nosso redor ajam diferente, que o mundo se adapte aos nossos desejos. Mas a verdadeira transformação começa de dentro para fora. A chave para mudar qualquer situação externa é, primeiro, mudar sua mentalidade, sua postura, sua forma de enxergar a vida. Muitas vezes pedimos que Deus transforme nossas vidas, mas não estamos dispostos a mudar nossos hábitos, nossas crenças limitantes ou nossos comportamentos destrutivos. A mudança real exige ação, exige escolhas diárias que estejam alinhadas com aquilo que desejamos alcançar. Se você quer uma nova realidade, precisa estar disposto a se tornar uma nova versão de si mesmo. Pergunte-se: o que precisa ser transformado em mim para que minha vida mude? Quais padrões eu continuo repetindo? O que está dentro de mim que ainda me prende ao passado? Quando você muda internamente, tudo ao seu redor começa a se transformar. A chave para a mudança sempre esteve em suas mãos. A fé é fácil quando tudo está indo bem, quando temos clareza sobre o que está acontecendo e sentimos que estamos no controle. Mas a verdadeira fé é testada nos momentos de incerteza, quando tudo parece incerto e o caminho à frente está coberto por névoas. É nesses momentos que Deus nos pergunta: você confia em mim, mesmo sem entender? Confiar no processo significa aceitar que nem sempre veremos os resultados imediatamente. Significa acreditar que cada fase da jornada tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. Muitas pessoas desistem antes da bênção chegar porque não conseguem suportar o teste da espera, do silêncio ou das dificuldades. Mas aqueles que permanecem, que continuam caminhando mesmo sem respostas, são os que experimentam a verdadeira grandeza da fé. A pergunta que fica é: você está disposto a confiar no processo? Está pronto para seguir em frente sem precisar de garantias imediatas? A fé verdadeira não exige ver para crer. Ela nos impulsiona a dar o primeiro passo, confiando que Deus já preparou o caminho. O teste pode ser difícil, mas a recompensa para aqueles que confiam sempre valerá a pena. Vivemos em um mundo que nos ensina a confiar apenas no que podemos ver, tocar e medir. Mas algumas das forças mais poderosas da vida são invisíveis, como o amor, a fé, a esperança. A questão é: você consegue acreditar em algo mesmo quando não há provas concretas? Conseguiria continuar seguindo um chamado sem ter todas as respostas diante de você? A fé verdadeira não se baseia em evidências, mas em convicção. É a capacidade de acreditar que há algo maior operando nos bastidores, mesmo quando não vemos sinais claros. Essa força invisível é o que move aqueles que realizam grandes feitos, que superam desafios impossíveis e que transformam suas vidas e as vidas ao redor. Se você quer alcançar algo extraordinário, precisa aprender a confiar no invisível. Precisa acreditar que Deus está trabalhando, mesmo quando não sente sua presença. Aqueles que esperam ver para crer perdem oportunidades valiosas. Mas aqueles que creem antes de ver são os que vivem os maiores milagres. O futuro pode ser assustador porque é desconhecido. Não sabemos o que nos espera, quais desafios encontraremos, ou se as escolhas que fazemos hoje nos levarão ao lugar certo. Mas há algo que precisamos entender. Deus já está no nosso futuro. Ele conhece cada detalhe do caminho e já preparou tudo para que possamos chegar onde devemos estar. O medo do futuro nos paralisa, nos impede de agir e nos mantém presos no presente, evitando qualquer mudança. Mas quando confiamos que nosso destino está seguro nas mãos de Deus, podemos seguir em frente sem medo. Não significa que nunca teremos dúvidas, mas sim que não seremos controlados por elas. Se o seu destino já foi escrito por Deus, por que hesitar? Em vez de temer o que está por vir, abrace a jornada. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, o aproxima do propósito para o qual foi criado.
Seu destino está esperando, mas cabe a você dar os passos necessários para alcançá-lo. Todos nós, em algum momento, precisamos de um recomeço. Seja por escolhas erradas, por circunstâncias inesperadas, ou simplesmente porque percebemos que estávamos no caminho errado. O problema é que muitas pessoas se sentem presas ao passado, acreditando que não há mais chances de mudança. Mas Deus é especialista em recomeços, em transformar histórias que pareciam perdidas em testemunhos de vitória. Um recomeço não significa apagar o passado, mas sim aprender com ele e seguir em frente de forma mais sábia e fortalecida. Não importa quantas vezes você tenha falhado ou quantas oportunidades tenha perdido, sempre há uma nova chance esperando por você. A única coisa que precisa ser feita é decidir que desta vez será diferente, que desta vez você não deixará a oportunidade passar. Se você sente que precisa de um recomeço, saiba que não há vergonha nisso. Na verdade, recomeçar é um sinal de coragem, de que você se recusa a viver uma vida que não reflete seu verdadeiro potencial. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas uma vez que você decidir seguir em frente, perceberá que Deus já preparou um caminho para você trilhar. Nada na vida acontece sem um propósito. Cada dor, cada desafio, cada período de incerteza tem um motivo maior, mesmo que no momento não consigamos entender. Deus não desperdiça nenhuma experiência. Ele usa tudo para nos ensinar, nos fortalecer e nos preparar para algo maior. A questão é: você consegue enxergar além da dificuldade e confiar que há algo grandioso sendo construído? As provações são como testes de preparação. Elas não vêm para nos destruir, mas para nos moldar. Muitas vezes, aquilo que hoje nos parece um obstáculo insuperável será no futuro o motivo do nosso crescimento. Cada batalha vencida nos torna mais fortes, mais sábios e mais capacitados para viver o propósito que Deus tem para nós. O que você está enfrentando hoje pode parecer confuso, mas um dia você olhará para trás e entenderá que tudo fez sentido. Nada foi em vão. Deus está guiando cada detalhe da sua jornada e no final você verá que cada dor teve um propósito, cada luta foi uma lição e cada fase difícil o levou para um destino que você nunca imaginou alcançar.